Dia 44, capítulos 25, 26 e 27 do livro de Números. Capítulo 25, a adoração a Baal-Peor. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aquele que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança e seguiu o israelita até o interior da tenda. E atravessou os dois com a lança, atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez a propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbe, filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos, quando os enganaram, no caso de Peor e de Cosbe, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Capítulo 26, o segundo recenseamento. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o clã Enoquita, de Palu, o clã Paluíta, de Esrom, o clã Esronita, de Carme, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben, foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita, de Jamim, o clã Jaminita, de Jaquim, o clã Jaquinita, de Zerá, o clã Zeraíta, de Saul, o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão. Haviam 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita, de Ragi, o clã Ragita, de Suni, o clã Sunita, de Osni, o clã Osnita, de Eri, o clã Erita, de Arode, o clã Arodita, de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade, foram contados 40.500 homens. E Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo seus clãs, foram de Selá, o clã Selanita, de Pérez, o clã Perezita, de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram de Esrom, o clã Esronita, de Amul, o clã Amulita. Esses foram os clãs de Judá, foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, segundo seus clãs, foram de Tolá, o clã Tolaíta, de Puá, o clã Punita, de Jazube, o clã Jazubita, de Siron, o clã Sironita. Esses foram os clãs de Issacar. Foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram de Sered, o clã Seredita, de Elon, o clã Elonita, de Jaleel, o clã Jaleelita. Esses foram os clãs de Zebulon. Foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquita. Maquir foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade. De Jezer, o clã Jezerita. De Eleque, o clã Elequita. De Azariel, o clã Arieslita. De Siquém, o clã Siquemita. De Semida, o clã Semidaíta. De Éfer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés, foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram de Sutela, o clã Sutelaíta, de Bequer, o clã Bequerita, de Taã, o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela.
De Herã, o clã Eranita. Estes foram os clãs de Efraim, foram contados 32.500 homens. Estes foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo seus clãs, foram de Belá, o clã Belaíta, de Asbel, o clã Asbelita, de Airã, o clã Airamita, de Sufã, o clã Sufamita, de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram Arde, o clã Ardita, de Naamã, o clã Naamita. Esses foram os clãs de Benjamim, foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo seus clãs, foram de Suã, o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan, todos eles clãs suamitas, foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Azer, segundo seus clãs, foram de Imna, o clã Imnaíta, de Isvi, o clã Isvita, de Berias, o clã Beriaíta, e dos descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Malquielita. Azer teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Azer, foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus clãs, foram de Jazeel, o clã Jazeelita, de Guni, o clã Gunita, de Jezer, o clã Jezerita, de Silém, o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naphtali, foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730. As normas para a repartição da terra. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança de acordo com o número dos nomes listados. A um clã maior dê uma herança maior, e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. O segundo recenseamento dos levitas. Estes foram os levitas contados segundo seus clãs. De Gerson, o clã Gersonita. De Coate, o clã Coatita. De Merari, o clã Merarita. Estes também eram clãs levitas. O clã Libnita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Coate foi o pai de Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz a Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. O total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, que foram contados, foi 23.000. Não foram contados juntos com os outros israelitas porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Capítulo 27. A herança das filhas de Zelofeade. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não deixou filhos. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã, por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança de seu pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfira a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança ao irmão deles. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Josué, sucessor de Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, o Deus que a todos dá a vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante
perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Breve comentário sobre os capítulos. Hoje nós lemos os capítulos 25, 26 e 27 do livro de Números. E eu queria destacar o versículo 11, que o Senhor está falando em referência a Finéias, que ele foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles. Olha que interessante. Finéias, ele teve uma atitude drástica, ele vai lá e mata aquele homem que está em pecado com aquela mulher, com a Cosbe, que está em pecado. Enquanto o povo estava lá orando e chorando diante do Senhor, aquele outro homem estava se prostituindo. E Finéias, ele tem esse rompante, e o Senhor fala ali que ele foi zeloso. E eu fiquei pensando, como a gente gosta quando as outras pessoas são zelosas com a gente, né? Nossa, fulano de tal foi zeloso, foi cuidadoso conosco, e isso é muito bom, e você vê que é uma característica do Senhor. O Senhor gostou ali da atitude de Finéias porque ele foi zeloso, ele preservou os princípios do Senhor, ele preservou a coisa certa, e muitas vezes nós nos acovardamos e a gente deixa de ser zeloso pela casa de Deus, a gente deixa de zelar pela obra, a gente deixa de zelar pelos princípios. O que faz um zelador? Um zelador, ele mantém ali a ordem de determinado ambiente. O Senhor, ele compreende as nossas debilidades, ele sabe que nós somos pó, mas é nosso dever sermos zeladores, zelarmos com amor, com afinco pela obra, pela palavra, pelos princípios, sabe? Não deixar virar baderna, não deixar virar confusão, não. É preciso que a gente também tenha esse zelo pela vontade do Senhor. Isso a gente lê no capítulo 25, aí no capítulo 26 a gente vê o recenseamento novamente, porque toda aquela primeira geração morreu, e aí o Senhor chama o povo a um novo recenseamento para saber quem ali que está disponível para o exército. E é interessante falar sobre essa questão do povo morreu, lá no versículo 64 fala, olha, nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto. Nenhum deles sobreviveu, exceto Josué e Caleb. E a palavra do Senhor, ela é real. O Senhor, ele fala e ele cumpre. A palavra de Deus fala assim que, olha, vai passar céus e terra, mas a minha palavra jamais há de passar. Muitas vezes, em muitas situações, as pessoas falam, esse negócio de Jesus voltar, desde que eu me entendo por gente, o pessoal fala isso, que conversa. Ou então assim, não, Jesus já voltou e deixou todo mundo aqui. A palavra do Senhor é verdadeira e a palavra do Senhor se cumpre. Não vai deixar um ai de se cumprir. Muitas profecias já se cumpriram, muitas coisas têm se cumprido e tudo vai acontecer. No final das contas, tem um céu e tem um inferno. Para onde é que a gente vai? Sei que tá todo mundo querendo pro céu, eu tô querendo pro céu. Mas onde é que as nossas ações, as nossas escolhas, não o nosso desejo, porque cada dia a gente quer um negócio diferente, mas aonde as nossas ações vai nos levar? Onde a sua ação tem te levado? Olha aí. Porque daquele povo todo que saiu do Egito, que viram as maravilhas do Senhor, todos os de 20 anos para cima morreram. E agora no capítulo 27, a gente lê a herança das filhas de Zelofeade. É algo muito interessante de se pontuar. A herança era dada aos homens, mas aquelas 5 moças, filhas de Zelofeade, compreendiam que não era justo, que só por o pai não ter um filho homem, elas não tinham direito na herança. E 2 coisas que a gente pode aprender. Primeiro, que a Bíblia não é machista. Elas levam essa causa ali diante de Moisés, Moisés leva essa causa diante do Senhor, e o Senhor fala assim, olha, elas têm razão, elas têm direito à terra. Então esse pessoal que fica falando que a Bíblia é machista, que o cristianismo é machista, só aí já cai por terra. Porque se fosse machista, ia falar assim, não, o direito é só do homem, pronto, acabou. E não, o Senhor mesmo concorda ali com a causa delas e fala, não, o que elas estão pedindo é justo. Pode dar sim a terra para elas, pode estabelecer isso como critério, e aí você lê lá mais pra frente, que isso é estabelecido como critério, e é muito legal. Agora, outra coisa que eu fiquei pensando é que, provavelmente, naquelas 600 mil pessoas, eu acho que agora do recenseamento foram 500 mil, né? Um total de 601.730 homens, só homens. Aí você pensa nas mulheres e nas crianças. Nessa multidão de gente, não era possível que apenas Zelofeade não tivesse tido filho homem. Deveriam existir muitos e muitos homens que também não tiveram filhos, meninos, e só tinham meninas. E como foi importante que elas se levantassem para defender esse ponto de vista. Às vezes a gente tem um problema, a gente tem uma situação, o nosso grupo, a nossa realidade, mas a gente se acovarda. A gente fala assim, não, ninguém olha pela gente, nossa, que injustiça é isso que eu tô vivendo, mas ninguém faz nada.
Essas moças se levantaram e foram corajosas. Olha, elas foram falar diretamente com Moisés. Elas foram corajosas. E às vezes está faltando para mim e você coragem. Coragem para defender o nosso ponto de vista. Coragem para defender o nosso direito. E um direito que não vai impactar simplesmente apenas a gente, mas vai impactar as nossas gerações, vai impactar ao nosso redor, os nossos amigos, o nosso entorno. E por isso a gente precisa defender também a questão política. Muitas vezes nós, como cristãos, nós nos acovardamos. A gente fala assim que, religião não pode se misturar com política, mas deve se misturar, porque nós somos um só. Você não é só metade política, nem metade cristã. Você como um todo, você professa a sua fé. Você como um todo é um cidadão e, de fato, tem deveres e tem responsabilidades. Então, os seus princípios precisam ser defendidos. Para quê? Para ferir a dignidade do outro? Para passar por cima do outro? É claro que não. Nós, como cristãos, nós sabemos a linha que a gente segue. Que nós tenhamos também essa coragem, igual essas moças tiveram, de defender a causa delas. Diante do Senhor, mas também diante dos homens. Amém? Senhor Deus, te louvamos pela tua palavra, que nos ensina, que nos instrui. Pai, nos ajuda a sermos zelosos. Queremos ser zelosos com o mesmo zelo que o Senhor tem por nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama, o Senhor nos ensina. Muito obrigada, Pai. Queremos também ter esse mesmo zelo pela tua obra, pela tua casa, pela tua palavra, Senhor. E nos ajuda, Pai, assim como as filhas de Zelofeade tiveram peito de defender a sua causa, de falar ali com Moisés. Nos ajuda, Senhor, a não nos acovardarmos, a nos posicionarmos de forma efetiva para o estabelecimento do reino do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ficou até aqui, dá aquele joinha que abençoa. Coloca um ícone aqui nos comentários para eu saber que você ficou até o final. E a gente se encontra amanhã com a graça de Deus. Tchau!